Já tá gravando? Não, né? Tá. Tá. 4, tá. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cinepase no YouTuber, aquele programa que tem uma vinheta como youtuber no YouTuber que não sabe quem é, mas sabe quem não é. E hoje temos uma convidada especial, Priscila Miguel. Quem não consegue acompanhar essa pessoa? Tela azul. Por que temos uma convidada? Porque a gente vai estrear um quadro novo chamado Eu Tenho Uma Teoria. E eu tenho uma teoria, mas eu já queria fazer alguma coisa relacionada a isso, sei lá, uma página no Facebook, algum livro. E surgiu a ideia de fazer um quadro aqui no Cinepase no YouTuber quando eu tava conversando com a Pri. E aí eu falei, vamos gravar? Vamos! E como que é a ideia aqui desse quadro? Eu vou falar uma teoria e a Pri vai falar uma teoria. E a gente vai conversar sobre essas teorias. Uma boa pra você ir pirando com a gente. E depois vocês vão contar as teorias de vocês, porque eu tenho certeza que você aí do outro lado tem algumas. Porque todo mundo tem uma teoria. E eu que já quero abrir falando sobre o que é teoria. Que eu pesquisei aqui num lugar muito confiável chamado Wikipédia. Que olha só, do grego quer dizer contemplação, reflexão e introspecção. Também pode ser observo. Tem tudo a ver, assim, com o que eu faço. Porque, né, eu escrevo crônicas, como vocês sabem. E a Pri também tem um estilo de escrita super parecido com crônica. E a gente faz isso, a gente observa as coisas. E a partir do que a gente observa, a gente cria. E a minha teoria foi criada, essa que eu vou falar hoje, porque são várias, né? Eu tenho muitas conversas de psicanálise com muitas amigas. Eu estudei a Cabala esse ano, que aliás eu gravei um vídeo, você pode ver aqui em cima, sobre Cabala. Esse negócio que hoje em dia a gente tem falado muito, que é a discussão política, né? Então, assim, do outro falar que tal candidato tem algum posicionamento que ele não gosta, né? E aí acaba atacando o outro candidato ou o outro eleitor. E aí eu acabei lembrando dessa minha teoria que eu acho o seguinte, eu acho que todo mundo é uma pessoa só. Ou seja, eu sou você, você sou eu. Todos somos um. Somos mais do que 1000, somos Quando eu reclamo de alguém, eu tô reclamando, na verdade, de mim mesma. Que é a questão da projeção, né? Que você projeta no outro que você não gosta em você. E sabe uma coisa interessante sobre projeção? Que eu entendia que projeção era o que eu projetava no outro. Tá. Porém, a projeção, ela é tanto o que eu projeto no outro, quanto o que ele projeta em mim. É um reflexo, gente, não é uma coisa... É porque o outro não depende só de mim. É, o outro te enxerga do jeito que ele é e não do jeito que você é. Sim. Só que considerando que todo mundo é a mesma pessoa, cada um é de acordo com o que acredita ser. Então, por exemplo, tolerância... Vou dar um exemplo, inclusive ela já falou em algum vídeo, que ela vai colocar aqui em cima, Tá. sobre no cinema. Gente... Enquanto a pessoa fica lá mexendo no celular, não é a falta de educação, ela não considera que tá atrapalhando. Mas quando o coleguinha do lado decide comentar algo, no momento que já está um debate pós a sessão, aí ela se incomoda e aí ela tem o quê? Pois é, isso aconteceu quando eu tava com a Pri. Raramente eu fico emputecida com as coisas, mas chill é uma coisa que me deixa com muita raiva. Aí eu tava com a Pri no cinema e aí uma menina tava no celular o filme inteiro. E eu numa boa, né, abstraindo, porque eu tenho esse poder de concentração. Quando acabou o filme, começou um debate, e no debate lá, o pessoal tava conversando lá na frente, e eu comentei uma coisa com a Pri. Sobre o debate, não Sobre era o fora, debate. não. Niki, eu comentei o negócio com a Pri, a menina, mano. Aí eu não falei nada. Daí ela, tipo, ela estava do meu lado. Por que ela falou, por favor, vocês estão atrapalhando um pouquinho, você pode, numa boa, sabe, você pode falar mais baixo, ou então esperar acabar o debate. Não, ela ficou falando chill. E eu, chill o quê? Você ficou com o celular? Foi bem não, isso. Mano, quase saindo Meus olhos tapa. ficaram gigantes. E eu pensei, agora vai rolar... Fight! Mas não rolou, porque a Tá é uma leite. É, não rolou porque os deuses não deixaram. Só que aí, eu gosto de analisar, né? Por que eu tive essa sensação? E tem muito a ver com a anulação do outro. O chill pra mim é você anular a outra pessoa, é você não considerar que a outra pessoa é uma pessoa como você. Porque se ela fosse uma pessoa como você ia conversar com ela. Essa pessoa que fez chill, na verdade, ela me representa também. Eu não gosto de uma coisa que ela fez, mas é uma coisa que talvez eu também não goste em mim. De uma outra maneira, ela faz um chill. Exatamente, acabar anulando o outro, entendeu? Muito legal a gente começar a perceber que, assim, o que você não gosta no outro é o que você não gosta em você, talvez de uma outra maneira.
E o que você gosta também. Então, por exemplo, eu sou super fã da Ivete Sangalo. O que eu gosto na Ivete é talvez uma coisa que eu sou e ela consegue transparecer melhor do que eu. Ou uma coisa que eu posso ser e é onde eu quero chegar. Agora, um ponto muito interessante nessa teoria e nesse exemplo do Chiu é: use sempre essas situações de confronto ou de coisas que você não gosta no outro, que te incomodam, para refletir por que isso está te incomodando. Isso mesmo. E como que você pode tratar para você conviver em harmonia com o outro, independente das coisas que você não concorda. E é o que eu sempre falo, o diálogo é o melhor caminho pra gente resolver ruídos na comunicação. Faz um ano, mais ou menos, que eu dei uma palestra Porque ela é dessas. numa agência de publicidade e tal, não sei o quê. E aí, eu não lembro qual foi a pergunta que me fizeram, e eu falei, olha, pra mim, a tendência em breve, assim, já foi falado sobre sustentabilidade, sobre economia criativa, o próximo tema vai ser diálogo. Mano, é o que Está a gente sendo. falando. Então, pensa nisso, pensa no diálogo. E assim, nessas discussões sobre política, pensa em conversar com honestidade. Não coloca meu amor só pra falar um cala-boca, Querida. sabe? Um querida, só pra... não, olha, mas eu estou sendo super educado. A gente lê as entrelinhas, a gente sabe que um te ama pode ser um fica quieto. Muita gente começa na agressividade, muita gente que eu não conheço começa na agressividade, eu falo, olha, se for pra continuar desse jeito, é melhor a gente não conversar. Daí, às vezes, a pessoa muda, às vezes ela fala, tá, então não vamos conversar. E aí, né, é uma escolha dela, não, a gente Antes pode forçar. você tenta. O que tá faltando pra muita gente por aí, porque acha que é só dizer o que quer, fazer o que quer e o outro. Não. Pode falar uma palavrão? Não sei. Fala com P. Bem, reparei. Isso, negócio de outro, esperar mais um pi. Tem muito do que a gente tava falando de agradar o outro, né? Sim. Porque eu tô num grupo lá do WhatsApp de um curso que eu fiz e aí tem um menino que ele fala o que ele quer. E acaba ofendendo as pessoas. E aí eu acabei me entrando na discussão, mas uma coisa que eu falaria pra ele, que eu acabei perdendo o time, assim, que eu não consegui. E ele começa, eu não tô aqui pra agradar ninguém. A questão não é agradar o outro, é você agir com educação, sabe? Não é que você, tem que fazer as coisas que o Ninguém outro é obrigado quer. a gostar de você. Não, ninguém. Só que, cara, haja com educação, sabe? Ninguém tá aqui pra ouvir desaforo, pra ouvir julgamento de pessoas que a gente nem conhece, né? Ou você nem conhece. Então, assim, não pensa que, se você fizer alguma coisa educada, você vai estar agradando. Não, você só tá cumprindo o seu papel de cidadão e de ser humano. Acho que é isso. Você quer comentar mais uma coisa sobre a história? E vamos para a sua, então. Eu não sei se é exatamente uma teoria, mas eu sou uma pessoa que tem muito déjà vu. Déjà vu, pra quem não sabe, é aquele negócio quando você tá numa situação e aí você tem a sensação de que você já viveu aquilo. Isso acontece com muita frequência. Por exemplo, essa semana eu tô cobrindo férias de uma colega e eu vim para uma outra unidade do nosso escritório. E eu passei por uma situação, o computador tava com problema, o meu chefe tava falando alguma coisa, a colega tava lá. E no momento que eu fiz um movimento para pegar algo, eu senti que eu já tinha vivido aquilo. Matrix não fala disso? Eu não lembro bem, mas tem algo aí. Você E que aí? gosta de Matrix, comenta aqui se fala disso. Nossa, as irmãs Wachowski, que na época nem eram irmãs Wachowski. Eram irmãos, se eu não me engano. Além de ter sentido isso, era como se eu tivesse consciência de que isso estava se repetindo e que não era um déjà vu simples, mas era um déjà vu do déjà vu. Gente. E é muito louco, porque Nossa, isso é como aí. se vocês tivessem 3 planos de consciência diferentes. Muita gente fala dessas dimensões, né? Que a quinta dimensão, terceira dimensão, sei lá, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que a gente tá vivendo aqui, o meu tataravô também tá vivendo nesse tempo lá, na época dele. E esse negócio do déjà vu, muita gente fala que de repente não foi a gente que viveu, foi o nosso antepassado que viveu e ainda tá no nosso DNA. Olha, isso faz muito sentido. Imagina. E esse negócio de dimensão também tem a ver com a onipresença que todo mundo fala que Deus, independente do Deus que você acredite, Deus é onipresente. Ou seja, ele está em todos os lugares, com todas as pessoas, a todo momento. Ou seja, ele tá comigo, ele tá com o meu tataravô lá na Itália, vindo pro Brasil, entendeu? Nesse mesmo momento. E isso tá relacionado com as dimensões, porque tá tudo acontecendo agora. Voltando em Irmãs Wachowski, outra dica, eu acredito que você não falou disso, mas eu falei no cinema assim, através da escrita, Sense8.
Sense8 é outra, meio que prova assim da sua teoria de que um é um. Porque lá todos estão conectados e esses 8 é como se eles fossem um, porque eles conseguem viver tudo que o outro vive. Gente. Tipo, tudo que o outro consegue fazer ali, ele consegue transmitir pra esse segundo, pra esse terceiro e pro quarto. Por exemplo, tem uma cena da última temporada que foi o encerramento. A personagem tá ouvindo uma música com fone e aí junto com eles tem um que não é do grupo do Sense8, mas que tá junto, tá acompanhando. E aí o outro começa a balançar e ele, tipo, você consegue ouvir? Aí ele, sim. E aí os que não tinham essa conexão colocam o fone e no fim tá todo mundo ouvindo. Seja pelo fone, seja pela conexão que eles têm. Cara, é muito da hora. Ai, preciso ver então. Precisa. Vai confabular aí com a sua teoria. A ideia aqui desse vídeo, que tem a ver com as duas teorias, é isso, é você observar a situação. E a partir da sua observação, criar suas próprias conclusões. E não ter a sua opinião baseada na opinião do outro, sabe? Então, de repente, coloquei aqui minha teoria, mas você não concorda com a minha teoria. Daí você vai escrever aqui embaixo, porque você não concorda com a minha teoria. E contar qual é a sua. Conte. E quais os pontos que te fazem acreditar nela. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, vá... Segue a gente nas redes sociais pra Então. ver outras teorias que a gente sempre compartilha por lá. Porque a Pri, ela escreve para 2 blogs. O Cinema Sim, que é um site de cinema maravilhoso, gente. Tem vários Rola de seguidores tudo no lá. Instagram. É uma galera muito legal, que tá em Salvador. Amamos Nordeste. Muito obrigada, Nordeste, por ter salvado aí o segundo turno. E a Pri também escreve pro Desde Agora, que é o blog, que ela faz essas reflexões, essas teorias. Também fala sobre dicas do que fazer aqui em São Paulo. Agora a gente recebe tanta coisa, né? Sim. Tanta coisa legal que às vezes a gente não tem como trabalhar isso, não tem como divulgar. Eu falei, não, peraí, vou criar um espaço no blog pra notas, falar nisso, né? pra falar as notinhas. E aí eu tô tentando compartilhar nas notinhas dicas de coisas pra fazer especificamente de São Paulo, porque é onde eu tô, a gente tá e que a gente tem mais contato. Mas também de outras partes do país que eu vejo que é uma coisa interessante. Mande os releases pra gente, que a gente adora receber release. Nem sempre a gente consegue responder. Isso é tempos modernos, gente. Minha caixa de mensagens tá lá, mais de 1000 e-mails, eu não dou conta, mas eu tento. Sim, nós amamos vocês, assessores de imprensa. Vocês alimentam Somos a uma gente com muito equipe. conteúdo. Somos uma equipe, é isso. Segue a Cult, segue os meus perfis aí nas redes sociais, que eu vou deixar tudo aqui embaixo. E muito obrigada pela sua atenção. A gente se vê no próximo vídeo. Isso aí. Valeu! Estamos abertos ao diálogo. Diálogo! Vai lá no Cinema Sim, que vai sair? Ou deixa agora? Cinema sim. Tá. Vai lá no Cinema Sim, que vai ter vídeo meu lá no canal do Cinema Sim. Valeu!